Oi, gente, bom dia. Beneilton aqui, psicanalista, professor. Estava analisando, assistindo a posse, aliás, a posse não, a diplomação do Lula, que é o que garante, né, é o que outorga a possibilidade de assumir o cargo, né? Na prática, a diplomação ela serve exatamente para que o candidato, então o candidato, possa tomar posse, no caso do presidente da República, pelas vias do Congresso Nacional, né? E o Lula, ele foi criticado muito desde o primeiro mandato por não ter diploma universitário, coisa que ele repetiu isso, acho que nos 3 discursos de diplomação que ocupou, que teve. Ou seja, o primeiro diploma, dizia ele, em 2002 ainda, que eu recebi, foi o diploma de presidente da República do meu país. Ou seja, isso tem um significado social muito importante, isso tem um significado social muito grande, né? E o Lula mostrou que alguém que não tem curso universitário, que não tem diploma universitário, é capaz de fazer muito pela educação, sobretudo pela educação universitária, com a expansão das universidades, que foi um marco no seu governo, expansão das escolas técnicas. Mas eu queria me ater a um momento emocionante dessa diplomação e desse discurso específico do Lula, não é? O Estado brasileiro tem uma dívida com o Lula hoje, não é? E foi por alguns daqueles juízes que ali estavam, né? Ou mesmo alguns que não estavam ali, mas que naquele outro momento, na presença ali desses juízes do Supremo Tribunal Federal, alguns deles votaram contra o habeas corpus, que poderia ter possibilitado em 2018 que o Lula fosse candidato naquela eleição. E isso não aconteceu, o habeas corpus foi negado, né? Então o Lula dá uma reviravolta e, olha, vocês que julgaram negativamente meu habeas corpus, hoje eu sou o presidente da República. Isso tem um sentido, isso tem uma simbologia muito forte, não é? Então, o Lula ele representa esse sentimento social muito forte no Brasil. Você gosta do Lula ou não, não é? E como eu dizia que o Estado tem uma dívida com o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, é que ele passou 580 dias preso, num julgamento vicioso, num processo vicioso, né? Eu vi uma fala do Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, onde ele dizia: o Lula não foi solto só por erros do processo, ele foi solto porque ele era inocente, né? Mesmo que o processo tivesse ocorrido de maneira justa, de maneira correta, junto à legislação, no próprio processo não tem provas, no próprio processo, na própria peça da condenação, o próprio juiz não identifica as provas necessárias para uma condenação, né? E aí a gente lembra, para fechar esse vídeo, do indúbio pro réu, que é um termo do direito, onde na dúvida eu inocento o réu, na dúvida a dúvida beneficia o réu. E a Polícia Federal, o Ministério Público, Sérgio Moro, os juízes do TRF4 que ratificaram a condenação de Sérgio Moro, aumentando inclusive a pena, não conseguiram provar que o Lula era acusado das coisas, aliás, que o Lula era culpado das coisas que lhe eram imputadas. Então, o Estado tem essa dívida histórica com o cidadão, com a pessoa do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele pode sim se emocionar porque ele perdeu a mulher nesse processo todo, durante esse processo todo, ele perdeu o irmão e ele perdeu o neto, que muitos fizeram piadinha, chacota com a perda de um neto, de um avô que perdeu um neto, né, e estava preso, não pôde ir
aparentemente não ia poder ir para o velório, mas acabou indo. E o irmão que não foi para o velório. Então, o Estado brasileiro tem uma dívida, sim, com Luiz Inácio Lula da Silva, agora presidente diplomado.